Você aqui chega a mostrar aqui o comparativo entre as duas cenas. Agora é interessante, as cenas são parecidas, né? Quer dizer, tem uma... Agora, eu não achei que fosse plágio do Pedro Américo. Sem querer desmerecer o quadro do francês, que é belíssimo. O quadro do Pedro Américo é mais bonito, é muito mais bonito. Ele é mais... E ele também, na verdade, ele traça um perfil estilístico muito comum à época. Essa coisa da pintura equestre, da pintura, né, épica. Isso, né? Esse é o trabalho de duas professoras que eu respeito muito, uma da Universidade de São Paulo, outra da Unicamp, que é a Cecília Helena Salles de Oliveira e a Cláudia Valadão, que elas fizeram uma análise do Brado do Ipiranga. E a Cláudia Valadão, em algum momento, ela cita o fato de que o Pedro Américo foi acusado de plágio, mas ela diz o seguinte, que naquela época, esses elementos estilísticos eram muito comuns nas academias de arte, de pintura. Então, o Pedro Américo teria usado o que todo estudante de arte naquela época aprendia. A como compor uma cena de batalha, uma cena de vitória, assim por diante. Agora, tem um problema aí, que é a própria Cláudia Valadão diz também que o Pedro Américo estudou detalhadamente o quadro do Meissonier antes de escrever o Brado do Ipiranga. E o Pedro Américo fez um memorial descritivo da sua obra. Como foi que ele fez esse quadro? Em momento algum ele cita o Meissonier. Então, aí tem um problema, ele tem uma agenda que ele guarda, ainda que ele tenha se inspirado no quadro Meissonier, ele deveria ter citado, falado, olha, esse quadro aqui tem como inspiração fulano de tal. Né? Então, é complicado, né? Essa coisa desse jogo, né? Agora, o livro também tem um outro aspecto que eu gosto muito do trabalho. O que foi feito disso, né? Por exemplo, aí você fala sobre a degradação do rio Ipiranga hoje. Sim. Né? Quer dizer, isso aí, de certa forma, é uma crítica ao não cuidado com os espaços históricos, no primeiro momento. Né? Então, quer dizer, como é isso dentro de sua obra? Quer dizer, você também tem essa preocupação e esse mergulho nos arquivos acaba denunciando isso ainda mais? Sim, esse é o trabalho de reportagem, né? Quer dizer, eu não faço apenas pesquisa em bibliotecas, eu sou um narrador secundário da história do Brasil, eu não sou um pesquisador primário, né? Eu vou pouco aos arquivos, isso é um trabalho dos historiadores, então eu bebo na fonte dos historiadores. Mas, além disso, eu vou aos locais em que as coisas aconteceram, porque tem muita informação lá que ajuda a explicar a construção desses acontecimentos. E você ir hoje, por exemplo, ao Parque do Ipiranga, é uma experiência fascinante, porque ali tem, primeiro, um Brasil que foi construído de forma muito atabalhoada depois da sua independência, que é essa metrópole gigantesca que não respeita sequer o seu riacho ícone do Ipiranga, que concreta tudo, asfalta tudo, polui tudo. Boa parte das fontes originais do riacho Ipiranga no Parque do Estado morreram por mudança no lençol freático. O rio está morto devido a excesso de poluição. Então, essa é uma visão. Aí você observar também como é que são distribuídos os monumentos, a arquitetura, a iconografia do Pedro Américo, ajuda a entender como o Brasil construiu o imaginário da sua independência depois dos acontecimentos reais. Então, esse é um trabalho de reportagem, você ir lá e observar não só o que aconteceu 200 anos atrás, mas como está hoje. Um outro exemplo, ir à Bahia, no dia 2 de julho, e ver a festa maravilhosa que os baianos fazem para comemorar uma outra data da independência desconhecida pelos demais brasileiros, que é a data da expulsão das tropas portuguesas de Salvador em 1823. Ou então ir ao local da Batalha do Genipapo no Piauí, ou seja, os heróis anônimos da independência que desmentem o mito segundo o qual a independência foi um processo pacífico. Não, lá morreram entre 200 e 400 pessoas lutando contra os portugueses. Você chega hoje lá, está tudo abandonado, no meio do mato, está pouco cuidado. Agora tem um trabalho lá de recuperação, mas... Então, é assim, é a forma de observar como o Brasil olha para o seu passado, ou construindo uma mitologia nova, caso do Parque do Ipiranga, ou esquecendo, caso da Batalha do Genipapo. É interessante isso. Agora,
1822 é uma segunda parte de uma tetralogia, né? Que será o 1889, né? A famosa Proclamação da República, né? Que também é uma coisa polêmica, né? Sim. E aí, quais são as esperanças que a gente pode ter sobre esse novo livro? Eu acho que aí uma coisa foi puxando a outra, né? Eu fiz o 1808 porque era um livro que tinha uma oportunidade, a comemoração dos 200 anos da chegada da corte ao Brasil, comemoração em 2008. Aí a consequência foi o 1822, e aí eu percebi, até por sugestão dos leitores, que para fechar essa análise, essa narrativa da construção do Brasil no século XIX, construção do Estado brasileiro, eu precisava fazer o 1889. É uma obra inacabada até agora, né? Ou seja, existe um passivo que o Brasil deixa aberto em 1822. Que aqui é um evento externo, ou seja, Napoleão invade Portugal, obriga a corte a fugir. Isso produz uma transformação muito acelerada no Brasil, nesses 13 anos de permanência da família real no Rio de Janeiro. Aí tem a independência, mas o Brasil opta por uma via diferente dos demais países da América, uma monarquia durante 67 anos. Mantém a escravidão, não distribui terra, não distribui riqueza, não alfabetiza as pessoas. Então tem um passivo que o país deixa fechado. Tinha ideais democráticos, republicanos, federalistas que foram reprimidos nessa época e que funcionam como uma represa. Chega uma hora que esses ideais não dá mais para segurar. E aí tudo isso deságua em 1888, na abolição da escravatura, e em 1889 com a Proclamação da República. Então eu preciso contar o que foi isso, esse final do Segundo Império e a Proclamação da República. Uma república muito curiosa, porque ela rapidamente deságua em ditadura, com Floriano Peixoto e tal, né? É uma república que, a rigor, nunca entregou de fato as promessas que foram feitas, de ideais republicanos, de participação, de promoção das pessoas. O Estado brasileiro continua sendo construído de cima para baixo por generais, caudilhos, ditadores. Então, eu diria que essa república, ela só se viabiliza realmente de 26 anos para cá. É muito recente, com a redemocratização. Então, é muito interessante você ter essa visão desse período, né, para entender esse Brasil que nós temos hoje, né? E foi construído em cima de um lema que se dizia à época, né, da Proclamação da República, do final do Segundo Império, né, que dizia: nada mais conservador do que um liberal no poder. Isso. Porque esses dois partidos eles se alternam, liberais e conservadores, o tempo todo, mas a agenda é muito parecida, embora o discurso político não fosse. Os liberais eram mais agressivos, eles refletiam as ideias que vinham lá de fora. Os conservadores eram mais ligados à aristocracia rural, embora na base mesmo isso se misturasse muito. Misturava muito. Tinha dono de fazenda de café, charqueadores do Rio Grande do Sul, que eram liberais, e assim por diante. Tinha gente, aliás, profissionais liberais que eram conservadores. Então é curioso porque você tem no Segundo Império, o Brasil vai empurrando com a barriga as reformas que ele precisava fazer, mediante essa alternância de poder entre conservadores e liberais, que na prática mesmo tinha como único objetivo manter a escravidão e manter o status quo social, não provocar rupturas muito violentas, né? E acabou dando em 1889. 1889, que é um livro que eu espero lançar daqui a 2 anos. Maravilha. Laurentino, obrigado por sua participação aqui no Leitura, uma conversa ótima. Eu que agradeço, muito obrigado. A migração da crítica literária dos jornais para a academia elitizou a prática. Em outras palavras, a tornou mais inacessível, mais empolada, a vestiu de fraque e cartola. Como se deu com a história, no entanto, esses estudos voltam aos poucos a se abrir para um público mais amplo. Neste caminho de volta, insere-se a reedição da História da Literatura Brasileira, escrita por Carlos Nejar e publicada pela Leia. Em um alentado volume com mais de 1000 páginas, Nejar passeia com vagar por nossa trajetória literária e, mais que um painel, nos oferece o sentido pleno desta imensa obra em construção. Poeta, ficcionista e ensaísta, Carlos Nejar usa seus artífices de criador nesta obra ímpar. Naturalmente, que se esmera em descrever cada uma de nossas escolas, mas o que realmente o interessa é olhar profundamente
para cada um dos autores. E aí está o grande diferencial deste trabalho. Para Nejar, a obra e a escola literária podem estar acima dos autores, mas elas não se sustentam sem a arte dos escritores. É da vida que o autor tira o barro para a sua obra. Daí, mesmo enquadrado em estética do seu tempo, o seu trabalho é uno e reserva características singulares, nos ensina Carlos Nejar. Assim como não se dissocia de quem a faz, uma obra literária não existe por si só, não nasce de geração espontânea. Sobre seus ombros repousam séculos de criatividade e invenção. A leitura do livro Permanência Clássica, Visões Contemporâneas da Antiguidade Grego-Romana, organizado por Bruno Vieira e Márcio Tamos e publicado pela Escrituras, nos ensina que nunca nos afastamos dessas excelentes influências. Formado por 10 textos de cunho acadêmico, o livro se divide em 2 partes. Na primeira, Percurso da Permanência Clássica, aprende-se os motivos da longevidade dos textos antigos. Na segunda parte, Momentos da Permanência Clássica, se mostra como sutilmente a influência infiltra-se nos textos contemporâneos. Naturalmente, que nos ensina o livro, esta troca somente favorece a contemporaneidade. Afinal, são dos fundamentos consolidados pelos clássicos que solidificamos nosso caráter de homens modernos e inovadores. Uma bela parceria que não deve nunca ser desfeita. Para apreender o cerne de nosso sentimento intelectual, História da Literatura Brasileira, de Carlos Nejar, e Permanência Clássica, organizado por Bruno Vieira e Márcio Tamos. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.